durante essa pandemia de Covid-19, o medo se instalou na população e, de uma maneira muito racional, está se preconizando o isolamento social, principalmente dos grupos de risco, e se pedindo para as pessoas com doenças respiratórias ou gripe não irem procurar o hospital por qualquer causa banal. Mas, independentemente disso, os pacientes com problemas cardíacos, eles precisam, além do isolamento, porque fazem parte do grupo de risco, manter o seu tratamento e continuar tomando os medicamentos. Existiram no início alguns rumores que alguns medicamentos para o tratamento de doenças cardíacas poderiam interferir com a doença ou piorar o prognóstico da doença do Covid-19. Mas isso não tem nenhuma comprovação científica e se sabe hoje que os pacientes devem continuar com os seus tratamentos. Por outro lado, aqueles pacientes que não sabiam que têm doenças cardíacas, mas acabam desenvolvendo dor no peito ou algum sintoma de alguma doença cardíaca grave, esses pacientes não devem deixar de procurar o seu médico ou procurar um hospital em uma situação de urgência, porque as doenças cardiovasculares, apesar da grande pandemia e do imenso número de mortes da Covid-19, ainda matam mais hoje do que a própria pandemia. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no nosso meio e representam 35% das mortes no Brasil. Isso não modificou com o desenvolvimento e a transmissão do vírus, do novo coronavírus. Então, se o paciente tem dor no peito ou tem algum sintoma de infarto, ele deve procurar com agilidade o seu médico e um hospital para que o tratamento possa ser feito de uma maneira rápida e diminuir a mortalidade e evitar as sequelas de um retardo de um tratamento. Por outro lado, muitos pacientes têm dúvida, têm alguma doença cardíaca que estava com cirurgia ou com procedimento agendado, tem dúvida se deve fazer esse procedimento agora ou se deve aguardar. Para isso, nós temos que colocar na balança e o paciente tem que se discutir com o seu médico, com o cirurgião cardiovascular e pesar qual é o melhor momento de fazer o procedimento. Se o risco de protelar o procedimento por 2 ou 3 meses, porque nós não sabemos exatamente quanto tempo vai durar essa pandemia, for maior do que o risco de fazer o procedimento e eventualmente correr algum risco também de contrair a Covid-19, nós devemos fazer o procedimento com brevidade. Existem determinadas situações, como a estenose aórtica grave, como a doença das artérias coronárias graves, implantes de marca-passo, e a gente pode fazer esses procedimentos hoje por procedimentos bem menos invasivos e com uma internação mais curta, e se o doente está sintomático, certamente vai se beneficiar desse tratamento mais precoce. Com isso, nós podemos tranquilizar a população de que os problemas cardíacos podem ser tratados com segurança nesse momento, com trilhos diferentes, com caminhos diferentes daqueles dos pacientes que apresentam Covid-19.